Olá, tudo bem, bonitão? Tudo bem, bonitona? Quem fala aqui é o Odair, professor de História. Essa videoaula a gente vai trabalhar o tema renascimento cultural e renascimento científico. Esse tema ainda está dentro daquela contextualização da virada da Baixa Idade Média até a Idade Moderna, para que a gente possa entender bonitinho, direitinho, a mentalidade que tinha na época quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, os europeus, de uma maneira geral, chegaram na América. Ok? Vamos à aula. Primeiro, a gente fazer uma revisão muito rápida. Como que era a Europa antes desse renascimento cultural, desse renascimento científico? Eu sei, a gente já viu na outra videoaula, mas só para dar uma relembrada. Veja, havia o predomínio dos feudos, as grandes propriedades, né, no campo. A relação econômica era baseada nas atividades agropastoris, agricultura e criação de animais. Quem tinha o poder político eram os senhores feudais. A igreja exercia uma forte influência ideológica, né, nas mentalidades como um todo, e no período final da Idade Média, ali, entre o século XI e século XV, a gente tem o ressurgimento das cidades, ressurgimento, renascimento do comércio. Não é? Esse período, de uma maneira geral, de uma maneira não muito simpática, é chamada pelos renascentistas. Renascentistas são os personagens que participaram do renascimento, tanto cultural quanto científico. Eles denominaram a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Idade, período obscuro, em que a igreja não deixava o conhecimento se desenvolver. É uma denominação bastante preconceituosa, muita coisa importante aconteceu na Idade Média, mas enfim, é muito comum ainda você ler hoje nos sites, livros, revistas, essa expressão, a idade das trevas. Como é que a gente pode definir, de uma maneira geral, como é que foi esse movimento, o movimento do Renascimento, né? Então, foi um movimento que começou ali no século XIV, né? Teve, assim, uma presença muito forte mesmo no século XV, século XVI. Chama Renascimento porque ele buscava renascer os antigos valores da Grécia e de Roma, né? Que foram valores que vigoraram no período da Antiguidade. Julgava-se que naquela época, na Antiguidade, em Grécia e em Roma, o ser humano era valorizado, o intelecto era muito valorizado. Né? Então, por conta disso tudo, valorizava-se essa ideia do antropocentrismo, né? Em contraposição ao teocentrismo vigente na Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas. Antropocentrismo, palavra que significa centro no homem, antropo, homem, centrismo de centro, né? Em contraposição a teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centrado em Deus, né? E esse movimento, que foi um movimento que começou pelas artes, mas avançou pela ciência de uma maneira como um todo, foi um movimento que teve início na Itália, nas cidades-estado italianas. Não dá para a gente falar ainda em Itália nesse momento. A Itália só conseguiu a sua unificação em 1870. Essa época aí, século XV, século XVI, né, você tinha cidades italianas, cidades-estado italianas, como a cidade de Florença, cidade de Milão, né, a cidade de Roma, e por aí vai. Mas as características principais do Renascimento, você vai ver que as características, de uma maneira geral, elas estão muito ligadas umas com as outras, né? O racionalismo, quer dizer, valorizava-se o uso da razão em detrimento da fé. Eles, como eu já falei, valorizavam o antropocentrismo, davam uma importância muito maior ao homem, o homem como um agente, como responsável pelos seus destinos, ao contrário da época da Idade Média, em que tudo era Deus. Que bom, que acontecia, o que acontecia de bom, o que acontecia de ruim, era a responsabilidade de Deus. Isso é o teocentrismo. Os renascentistas vão se contrapor a isso e estabelecer o antropocentrismo, assumindo uma responsabilidade maior. O humanismo, que tem muito a ver com antropocentrismo, racionalismo, né? Ou seja, valorizar a condição humana em relação à natureza, né? O ser humano, de certa maneira, controlando os fenômenos naturais e as relações sociais, né? O individualismo, ou seja, os artistas renascentistas, eles assinavam as suas obras,
Porque na época da Idade Média, os quadros que eram pintados, as esculturas que eram produzidas, não se tinha assinatura, porque falava-se que o artista era apenas um instrumento na mão de Deus. Os renascentistas não, eles valorizam a produção individual, né? O eu, né? Aquele que é de fato responsável por ter executado aquela obra. Cientificismo, ou seja, o movimento renascentista, ele acaba desenvolvendo também o raciocínio lógico, o raciocínio científico, querer entender as coisas não através de explicações religiosas, mas explicações científicas, né? Tentar entender os fenômenos da natureza através do uso racional, do uso da ciência, né? E eles também eram bastante hedonistas, né? Hedonismo, não sei se vocês já aprenderam isso em filosofia, é uma corrente filosófica que valoriza extremamente o prazer, né? A vida pelos sentidos, né? A boa vida, né? É uma obsessão em buscar uma vida prazerosa. Aí, essas as características gerais do hedonismo, né? Que estava também presente entre os renascentistas. E como eu já falei, você vê aqui no mapa, inclusive, né, o movimento renascentista surgiu, se desenvolveu primeiro na Itália. Então, temos aqui uma imagem de Florença, uma das cidades-estado italianas, atualmente e na época do Renascimento. Um mapa aqui da Itália, né, você vê que é um mapa parecido aqui com uma bota, né, o mar Mediterrâneo. Aqui para cima a Europa mais central. E por que na Itália? Se você se lembra bem, né, da videoaula passada, a Itália era uma passagem obrigatória de rotas comerciais. Então cresceu ali uma burguesia muito forte, muito influente, muito rica. E esses burgueses ricos, eles vão passar a patrocinar artistas, né? Esses burgueses passam a receber a denominação de mecenas, aquele que patrocina, aquele que paga, né, o custo da vida dos grandes artistas. Todos eles tiveram grandes mecenas por trás, né? Michelangelo, que a gente daqui a pouquinho vai falar, o Leonardo da Vinci, todos eles, né, dependiam desses mecenas para poder sobreviver. E na Itália tinha bastante dinheiro para isso. Coisa importante também, a Itália, as cidades italianas, eram a sede do Império Romano. Então, várias obras, templos, pontes, aquedutos ainda estão lá até hoje, né? E daí, então, o porquê desse revival, diríamos assim, dos valores da antiguidade, né? Também por conta da presença física, né, dessas obras ainda da época do Império Romano. E por essa época, principalmente século XV, os turcos haviam invadido regiões do Oriente e várias bibliotecas com várias obras gregas, romanas, né? Essas bibliotecas, os mercadores, quando estavam fugindo, os mercadores principalmente do Império Bizantino, o Império Romano Oriental, fugiram dessa região porque estavam sendo invadidas pelos turcos e vinham então para cidades italianas e traziam consigo essas obras, o que de certa maneira incrementou ainda mais, né, a cultura renascentista, a cultura da antiguidade naqueles tempos do século XV e século XVI. E aqui a gente tem a imagem de alguns dos importantes pintores renascentistas, né? Gente, eram vários. Aqui eu estou destacando apenas dois, talvez dos mais conhecidos, né? O Michelangelo e o Leonardo da Vinci. As obras que eu separei aqui, né, a Pietà e o afresco que tem na Capela Sistina, demonstram bem essa característica, né, humanista, antropocêntrica, né, do Renascimento. Você percebe aqui, por exemplo, a figura de Deus tocando, né, com o ser humano. Isso seria impensável na Idade Média, né? Um artista que fizesse uma obra como essa, comparando, colocando no mesmo nível, né, a figura divina com o ser humano, esse cidadão seria queimado na Inquisição, condenado pela Igreja Católica, né? No entanto, os tempos eram outros, né? E aqui a gente tem é muito claro as características dessa valorização das formas humanas. Olha a Pietà aqui, é uma pena que a imagem está pequenininha, né? Mas você pode, se tiver curiosidade, pegar uma imagem maior, você vai ver a riqueza de detalhes, né, da Pietà com Jesus Cristo aqui deitado no colo dela, né? Você olha com muita observação, você vai ver que, inclusive,
aspectos aí dos músculos, né, do abdômen, feitos em detalhes, né, ou seja, a valorização humana, a valorização dos traços humanos, né, que é o traço característica do Renascimento, como a gente já comentou. Leonardo da Vinci não precisa também ficar falando muito, é um artista de conhecidíssima produção, né? Não era só um pintor, era também um biólogo, era também um zoólogo, era também escultor, enfim, inventor, um homem que tinha um conhecimento universal, não era uma coisa assim separada em caixinhas ou em arquivos, né? Ele tinha um conhecimento amplo de várias áreas do conhecimento da produção humana, o que também é uma característica importante do Renascimento. Importantes nomes também da literatura podem se e devem ser, né, relacionados como artistas, né, só que no campo da literatura do Renascimento, né? Shakespeare, né, importante escritor, dramaturgo, né? O Miguel de Cervantes, escritor importantíssimo espanhol, Shakespeare inglês, Cervantes espanhol, e aqui, Luís de Camões, que certamente você vai estudar, né, em literatura, né, porque é um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Todos eles, né, colocados como artistas, né, literários do Renascimento. E, do ponto de vista da ciência, esse espírito investigativo, essa mentalidade nova, renascentista, fez com que o homem procurasse o entendimento das coisas da natureza através da ciência. Então, você tem um quadro aqui bem famoso, né? Um quadro de estudantes e um professor explicando como que funciona o corpo humano, né? Fugindo daquelas explicações clássicas, né? De que Deus fez isso ou Deus fez assado. Não que eles fossem ateus, né? Nada disso. Mas eles valorizavam a ação humana para o entendimento dos fenômenos, os fenômenos da natureza e as relações sociais. E aqui é relacionado a alguns cientistas, né, dentro desse espírito renascentista da época do século XV, século XVI, Nicolau Copérnico, polonês, Galileu Galilei, italiano, Kepler, que era alemão, Isaac Newton, inglês, todos eles fizeram estudos importantes para o entendimento dos astros, por exemplo, como fez o Kepler, como fez Copérnico, para o entendimento de questões físicas importantes que você também certamente vai aprender, se é que já não aprendeu no campo da física, né, como Newton aqui, que desenvolveu a teoria da gravidade. Portanto, são todos nomes importantes, né, cientistas importantes que surgem nesse contexto, né, da revolução científica, né, impulsionada pelos valores do Renascimento. E aí, para a gente finalizar, uma dica, um toque, né, para todos nós, para todos vocês, né? Nós moramos numa cidade que, em termos de museus, é uma cidade privilegiada, né? E por que museus? Porque boa parte das obras, né, do Renascimento, obviamente, estão nos museus, os principais estão nos museus europeus, mas, por exemplo, aqui no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que tem um maior acervo, né, artístico da América Latina, existem alguns autores da época do Renascimento que você pode encontrar obras ali. Então, para aqueles que se interessam, né, pela pintura, pela escultura, por outras formas de manifestações artísticas, nós estamos numa cidade que nos oferece muitas, mas muitas possibilidades de tomar contato com esses brilhantes artistas, né? Aqui você tem o MASP, aqui você tem a Pinacoteca, né, que tem um acervo maravilhoso de artistas brasileiros, o MIS, Museu da Imagem e do Som, que além do suporte, né, telas, esculturas, também tem um suporte de mídia também, que é bem legal, e o Museu Afro-Brasileiro, que fica lá no Ibirapuera, que tem um importante acervo ligado, né, à cultura africana. Tudo bem? Fica aí a dica. Tomara que vocês tenham gostado dessa videoaula. Anote aí as suas dúvidas, né? Pergunte lá no Facebook da escola, que na medida do possível a gente vai respondendo. Ok? Obrigado por toda a atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.